Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo, né, para explicar, tá, a matéria do 9º ano do PET do volume 2. Ele vai falar sobre o Teorema de Tales. Então, eu achei interessante nós termos uma aula antes de vocês resolverem o PET. Seria uma aula explicativa sobre o Teorema de Tales. Então, tem alguns exercícios, algumas explicações, antes de vocês estarem resolvendo o PET, ok? Então, vamos lá. Eu agora vou começar a resolver os exercícios com vocês. Eu vou deixar depois na descrição o link da folhinha de exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Bom, resolvendo aqui essa aula introdutória, nós temos aqui alguns exercícios sobre o Teorema de Tales. Primeira coisa, o que fala o Teorema de Tales, né? Ele vai nos dizer o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Mire, mas isso está muito difícil de entender. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, gente, a interpretação das palavras-chave, tá? Primeiro, retas transversais. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas. O que é uma reta transversal? Primeiro, o que é uma reta paralela? As retas paralelas seriam a R, a S e a V. Elas nunca vão se encontrar. Vocês vão imaginar trilhos, né? Um trilho, por exemplo, onde vai caminhar sempre uma ao lado da outra, mas sem se encontrar, tá? O que é feixe, né? Voltando aqui, feixe de lenha. O que a gente pega o feixe de lenha? A gente pega vários pedaços de lenha, juntamos tudo, né? Isso é um feixe. E transversais. Transversais são as que vão cortar essas retas. Então, o que eu vou ter? Um conjunto de retas paralelas. No caso, a R, a S e a V vão ser paralelas. R paralela a S, paralela a V. Gente, este é o símbolo de paralela e toda reta nós fazemos a denominação com letras do nosso alfabeto minúscula, tá? E quem são as transversais? A T e a U. Então, eu tenho um feixe de retas paralelas que são cortadas por transversais. Aqui no caso, a gente precisa de no mínimo duas transversais para nós criarmos os segmentos. Então, as transversais são a reta T e a reta U. O que acontece a partir daí, né? Nós vamos ter esses segmentos aqui, ó, esses pedacinhos de retas aqui, tá? Então, a razão, gente, toda vez que falarmos a razão, vocês vão lembrar de fração, que é igual a divisão. Tá? A razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas vai ser igual à razão entre os respectivos segmentos da outra. Da outra o quê? Outra reta. Tá? Então, olha só, a hora que eu tenho a reta RST e passo a reta T cortando aqui, nós vamos ter alguns pedaços, né? Segmentos de reta são pedaços de reta. Então, nós vamos ter aqui vários segmentos. A gente vai ter o KL, nós vamos ter o LM, e nós vamos ter também, vocês podem pensar nele todo, quem? O KM. Tá?
Do outro lado, né, cortando, fazendo a transversal U, nós vamos ter o NO, vamos ter o OP e também vamos ter quem? O NP. Então, nós temos aqui esses 3 segmentos. O que é interessante a gente fazer aqui? Né? Esse é até um exercício lá do PET, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Segmento KL, lá no PET tá pedindo pra gente pegar a régua e medir. Então, gente, não vai ficar tão certinho, porque esses pontinhos do PET estão muito gordinhos lá. Então, vai dar diferença aí de milímetros. O que nós vamos fazer aqui? Tá? Eu peguei a reta aqui e fui medindo. Se vocês imprimirem aí, na impressão também vai dar certinho. O segmento KL deu 1,2 milímetros, ou seja, 1 centímetro e 2 milímetros. O LM, 2,5. O KM, que é a soma dos dois, deu 3,7. Tá? Aqui agora, o NO, 1,3 mais ou menos. O AP, 2,6. Somando os dois, 3,9, que é o NP. Vem de N até P. Então, se nós formos colocar esses valores aqui, esses valores ficariam assim, ó. Esse pedacinho, KL 1,2, LM 2,5, NO 1,3, OP 2,6, tá? E como que isso, né? O que Tales percebeu, tá? Tales de Mileto, teorema de Tales. Ele percebeu o seguinte, que quando eu crio uma razão, uma proporção, com um pedaço de segmento de uma reta, com correspondente na outra reta, isso vai me dar uma certa proporção. Por exemplo, se eu pegar 1,2, se eu pegar 1,2, que tá nessa reta T, ok? Está para 2,5 aqui de baixo. Se eu pegar a proporção do outro, 1,3, está para 2,6, nós vamos dividir isso. Isso é uma fração, uma proporção. Dividindo, aqui vai dar 0,48. E dividindo aqui, vai dar meio. Miriam, mas não ficou igualzinho, não. Não ficou, gente, porque realmente aqui pode ser 1,3 aqui, ou 2,4 aqui. O mais certo seria 2,4, que aí daria certinho, tá? Em vez de 2,5, 2,4. Então, a gente teria a mesma proporção. Significa que uma reta, se eu tiver os feixes de reta paralela cortada pelas transversais, essas proporções aqui vão acontecer igualzinho. Por exemplo, do 1,3 para o 2,6, eu dobrei, não é? Não é o dobro, 1,3 vezes 2, 2,6. Aqui, teria que ser 1,2 para quanto? 2,4. Também seria o dobro. E o inverso seria metade. De 2,6 para 1,3 seria metade. E de 2,5, né, para 1,2 ou 1,25 seria o quê? A metade. Então, essas proporções, elas acontecem. E a gente pode também trabalhar com a proporção maior. Qual que é a proporção maior? Aqui, ó, eu posso usar 1,2 com 2,5 vai dar o total de 3,7. E 1,3 com 2,6 vai dar o total de quanto? De 3,9. Eu também posso trabalhar com essa proporção grande, tá? Com esse total aqui de NAP ou de KM. Vai depender do que o problema me oferecer para trabalhar. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Vamos aprender a escrever isso e ler também. Eu trouxe aqui agora, nós temos 4 feixes de retas
paralelas, nós vamos chamar aqui de A, reta A, B, C e D. São paralelas, então, nós sabemos que A é paralelo a B, que é paralelo a C, que é paralelo a D. E aqui são as transversais, vou deixar T e vou deixar o U mesmo, ok? Com isso, nós vamos criar os nossos segmentos de reta. Então, nós vamos ter aqui, eu não vou colocar os pontos de interseção, não, eu já vou falar. Aqui eu vou ter o segmento A, o segmento B e o segmento C. O segmento A é daqui até aqui, o B e o C. Do outro lado, eu vou colocar D, E e F. Então, o D, o E e o F, ok? E eu ainda posso ter qual segmento? Posso ter o AB, posso ter quem? O AC, e posso ter quem? O BC. Então, tem vários segmentos de retas aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, quando a gente vai escrever proporção, a gente tem uma forma para a gente escrever isso e também um jeito de ler isso. Então, eu vou ter A está para, eu vou fazer com A e com B, está para B. O igual significa assim como o segmento D está para o segmento E. Vamos escrever isso. Essa primeira parte aqui, a gente lê da seguinte forma. A está para B. O igualzinho, a gente lê assim como. E a outra parte aqui, como que eu vou ler? D está para E. Vocês viram parte de proporção lá no 7º ano, tá? Então, a gente lê dessa forma. Primeira fração ali, primeira razão. A está para B. O igual, assim como. E depois a outra proporção. D está para F. Então, é assim que a gente vai ler, é assim que a gente monta a nossa proporção. Miriam, mas eu só posso ter duas frações, né? 2 segmentos proporcionais? Não. Isso tudo aqui é proporção. Por exemplo, só que a gente tem a forma certa de escrever. Vejam bem, se eu falei que o A está para B, do outro lado eu vou colocar o D está para E. Porque eu comecei aqui com o A, e então eu vou para o D. Então, eu posso falar que o A está para B, assim como o D está para E. Quem mais? O B está para C. Assim como, olha, se eu peguei no B, vamos lá, o E está para F. Assim como, vamos pegar segmentos com 2 pedacinhos. O A mais B está para C. Se eu peguei o A mais B da reta T, eu vou lá do outro lado, olha. D mais E está para quem? F. Então, tem várias formas da gente montar essa parte da proporção, tá? Então, a gente vai montando e criando, usando as nossas proporções de acordo com o valor que o problema nos der. Miriam, mas isso vai ficar só em letra? Não. Essas letrinhas vão ser substituídas por números, tá? E pelas variáveis x, y, a gente pode ter isso para estar encontrando. Aí, você vai me falar, como que nós vamos aplicar isso na matemática? Vamos pegar aqui. Esse é o exemplo do PET que está lá, tá feito para vocês, e eu trouxe ele aqui para nossa aulinha, ok? Vamos entender aqui. As retas R, S e V, aqui ó, R, S e V,
são retas paralelas. Então, significa o quê? Que R é paralelo a S, que é paralelo a V. Gente, tem que ter essas retas paralelas. Se não tivermos retas paralelas, se for tudo tortinha, não dá para usar o teorema de Tales, não, tá? A gente tem que ter as retas paralelas e as transversais. Então, tá aqui, R, S e V. São cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM e NO, então nós vamos pegar agora do ponto K até o ponto L, do L até o M, do N até o O. Medem 5, 10 e 15, respectivamente. Gente, essa palavra é muito importante, porque se é respectivamente, o 5 corresponde ao KL, o 10 corresponde ao LM, cada um na sua sequência. E o 15 corresponde ao NO. Então, nós vamos colocar esses valores aqui. Então, o KL é 5, o LM é 10 e o NO é 15. Estou interpretando tudo que está sendo colocado aqui no problema. Calcule a medida do segmento OP. Eu vou chamar o OP de X. Então, esse aqui vai ser meu X. Como que a gente vai encontrar o OP? Teorema de Tales. Como que eu posso usar a proporcionalidade? Né? Eu tenho 3 paralelas cortadas por 2 transversais. Então, isso já me deu segmentos proporcionais. E com isso, nós vamos estar montando a nossa proporção. Como que a gente monta a proporção? Aqui, ó. Nós já colocamos aqui as várias formas que temos de montar essa proporção. Esse probleminha, ele é bem simplesinho. Então, o que que a gente vai escrever aqui? O 5, tá? Vai estar para quem, ó? Está para quem? O 10. Depois, como é que eu leio? Assim como, que é o meu igual, o 15 vai estar para X. Meninos, vejam bem. Vai recair, tá? Em equação de primeiro grau. Quem não sabe equação de primeiro grau, tem que se aprofundar em equação de primeiro grau, né? Vocês começam a aprender no 7º, vai para o 8º, 9º. Então, tem que saber resolver uma equação de primeiro grau. Aí, o que que a gente faz aqui agora? Sempre que trabalharmos com 2 proporcionalidades, ou seja, eu tenho uma fração de um lado igual a outra fração. Eu posso simplesmente, que a gente fala, de multiplicar cruzado. Esse vezes esse. Então, fica 5 vezes x. Aí, eu ponho igual. Vou multiplicar agora o outro. 10 vezes 15. E resolvo. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 15, 15, 150. O 5 está multiplicando, ele vai vir para o outro lado, dividindo. 150 dividido por 5 vai dar 30. Então, este meu segmento aqui, ele vale 30. Ok? Multipliquei aqui, multiplicando cruzado. 5 vezes x, 5x, 10 vezes 15, pronto. Continuamos e resolvemos, chegamos no 30. Agora, olha só que interessante. Inclusive, é uma pergunta que está lá no PET, só que eu não coloquei aqui. O que que aconteceu? Do 5 para o 15, houve o quê? Do 5 para me chegar no 15, eu fiz o quê? Eu multipliquei por quanto? Por 3. Se fosse o contrário, do 15 por 5, eu ia dividir por 5. Desculpa, por 3. Então, já que é segmento proporcional, que eu estou aplicando o teorema de Tales,
Se aqui no primeiro segmento, na parte superior, eu multipliquei por 3, com certeza o de baixo também eu já poderia fazer direto, multiplicando por 3. Então, a hora que eu multiplico por 3, 10 vezes 3, 30. Por que isso? Por causa da proporção que acontece, tá? Olha o contrário, a outra proporção que vocês podem pensar. Do 5 para o 10. Do 5 para o 10, o que aconteceu? Eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, consequentemente, do 15 para o 30, eu também vou multiplicar por 2. Então, aqui eu também poderia chegar a esse resultado, né? Porque ele tá muito óbvio, assim, tá fácil, os números estão fáceis de ser trabalhados. Eu poderia pensar também descendo. Aonde? Trabalhando a vertical. Então, vocês podem analisar essa proporção na horizontal, né? Aqui na horizontal, ou na vertical, descendo. Porque eu tenho essas minhas frações. Do 5 para o 15, eu multipliquei por 3. Então, embaixo também eu vou multiplicar por 3. E aqui, do 5 para o 10, eu multipliquei por 2. Então, aqui também, do outro lado, eu vou multiplicar por 2. Tá? Então, começa a pensar essa proporção desse tipo, dessa forma. A gente vai ter uma proporcionalidade no horizontal ou na vertical. Olha só, se eu pegar aqui, olha que interessante. Se eu pegar, somar os dois, vai ser quanto? Vai dar 15, não vai? E se eu somar os dois aqui, vai dar quanto? 45. De 15 para 45, eu multipliquei por 3. Por isso que vocês também podem usar a proporção de quem? De K tem M com N e P. Ok? Mas isso a gente vai, vocês vão aprendendo isso ao longo dos exercícios. Aqui, determine o valor de X em cada caso abaixo, considerando que R e S e T são paralelas. Então, aqui, ó, R paralela a S, paralela a T. Oba, se são paralelas, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha proporção, porque eu tenho 3 paralelas e 2 transversais, então vão criar segmentos proporcionais. Miriam, eu posso fazer, vamos pensar um pouquinho diferente. Em vez de a gente fazer na vertical, nós vamos fazer a proporção na horizontal. Nós vamos fazer assim agora, olha. X vai estar para 2, assim como 3 vai estar para 4. Ok? Então, vai ficar multiplicando, cruzado agora, uma fração de cada lado. 4 vezes x igual a 2 vezes 3. 4x igual a 6, x igual a 6 quartos. Tenho que reduzir tudo, não posso deixar com a fração sem ser redutível. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, quanto vale meu x? 3 meios. Então, pegar aí, nós fizemos agora na vertical. X está para 2, 3 está para 4. Agora, nós vamos fazer na vertical. Aquela hora fizemos na horizontal, agora vamos fazer na vertical. Vamos ver. Vou montar assim, ó. X está para 3, assim como 2 está para 4. Resolvendo. 4x igual a 6, x igual a 6 quartos, dividindo por 2, x igual a 3 meios. Então, vocês podem trabalhar isso tanto na vertical quanto na horizontal. Miriam, eu posso começar da direita para a esquerda? Posso fazer 2 está para x, assim como 4 está para 3? Pode também. Tá? Mas vejam bem, se eu comecei daqui
para lá, eu volto no 4. Eu não posso fazer o 3 estar para 4, não, que fica errado. Tá? A gente tem que fazer, se eu comecei deste 2 para o 3, na primeira fração, na segunda fração, eu tenho que fazer o 4 no numerador e o 3 no denominador. Porque senão fica errado. Ok? Olha só, como que eu fiz aqui? Se eu comecei do x para o 2, do x está para 2, na outra fração, o 3 vai vir no numerador e o 4 no denominador. Tá? Cuidado com essa posição aí, porque senão dá errado. Aqui, vamos lá, na de baixo. Miriam, eu não estou vendo o feixe de reta paralela, né? Então, vamos analisar com muita calma aqui. Olha só, aqui eu posso fazer um prolongamento aqui e aqui. Aqui é paralelo, aqui é paralelo. Aqui nós estamos trabalhando com triângulos, cortes de triângulos, que nada mais é do que as nossas retas paralelas. Aqui eu posso fazer esse... Nossa! Ver se eu consigo inserir umas... Se eu vou conseguir inserir umas formas aqui. Peraí. Não. Aqui eu vou fazer esse prolongamento. Aqui. E aqui pra baixo. E aqui pra cima. E aqui pra baixo. Então, vamos saber que essa é R e essa é S. Essas duas são paralelas. E as transversais vai ser a T e vai ser a U. Ok? Então, como que fica aí a proporção? Vai ficar x mais 4. Vai estar para quem? Para x. Assim como 6 está para 3. Ok? Gente, é divisão. Razão é divisão. 6 está para 3, eu posso dividir isso aqui por 3, ó. Quanto que vai dar? 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Então, como que ficou aqui a minha proporção? X mais 4 está para x, assim como 2 está para 1. Não precisa do 1 embaixo, não, mas é interessante para a gente fazer essa multiplicação. Então, vamos lá, multiplicando. X vezes 2, 2x. Nós vamos multiplicar aqui. E vamos multiplicar aqui, tá? X vezes 2, 2x, igual 1 vezes x mais 4, x mais 4. Equação de primeiro grau, passa o x por antes do igual subtraindo. 2x menos x igual a 4, 2x menos x, x. Então, x vai dar quanto? Vai dar 4. Se eu quiser saber quanto que vale esse pedacinho seria o quê? 4 mais 4. Então, esse pedaço seria 8. E esse pedacinho seria, que vale só x, seria 4. Ok? E aqui eu trouxe os exercícios do livro. Que a gente vai fazer os exercícios do livro também. Resolva as questões abaixo, então eu já peguei o livro para a gente já ir utilizando o que vocês têm aí de material. Em cada uma das figuras, temos A paralelo a B, paralelo a C. Olha, não falou que é paralelo, ela colocou o símbolo para vocês aqui, tá? Considerando as medidas dadas em unidade de comprimento, calcule o valor de X. Então, vamos lá. O que nós temos aí? 40... vai estar para quem? Para 100. Assim como 32 vai estar para x. Gente, deixa eu falar com vocês. Sempre usem a simplificação.
Tudo que der para simplificar, simplifiquem, tá? Então, eu faço questão de colocar aqui, ó, num balãozinho para vocês. Vamos simplificar. Miriam, como que eu simplifico? Vocês podem simplificar em linhas ou em colunas. Em linhas ou em colunas. Uma fração aqui, nunca simplifique em x, tá? Esse com esse aqui não pode. Por exemplo, 40 com x eu não poderia simplificar, não. Poderia simplificar, eu posso simplificar o 40 com 100. Vamos simplificar o 40 com 100. Vou cortar um 0 e um 0 que eu vou estar dividindo por 10. Aí ficou 4 e 10. Então, vamos colocar o que ficou aqui. 4 décimos igual 32 para x. Quem mais que eu posso simplificar aqui? Poderia simplificar o 4 com 10 de novo, dividindo por quem? Por 2. Mas eu não quero, não. Vamos fazer a simplificação aqui em linha. Eu vou simplificar o 4 com 32. Em ambos aqui, eu posso dividir por quem? Por 4. Então, como que vai ficar? 4 dividido por 4, 1. O 10 permanece. 32 dividido por 4, 8. O x. Agora, basta o quê? Multiplicar invertido. Eu não posso simplificar o 10 com 8, que eu vou estar simplificando cruzado, olha. O numerador de uma com o denominador da outra. Não posso fazer isso, tá? Então, a gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes x vai dar x e 10 vezes 8. 1 vezes x, 10 vezes 8, 80. Mas, Miriam, eu acho muito complicado simplificar e tal. Ué, tudo bem. Então, vocês teriam que fazer o quê? 4 vezes x, 40x, igual 100 vezes 32, 3.200. Corta um zero com um zero aqui. 320 dividido por 4, 80. Essa foi rapidinha, né? Porque os números estavam bem fáceis para vocês. Mas tem algumas que vão dar com vírgula, que vão ser números maiores, mas fica a critério de vocês optar pela simplificação. Eu gosto e eu aconselho. Letra B. Olha só a letra B. Ela não tá na mesma forma. Aqui as minhas retas paralelas, elas estão cortando, descendo, olha. São essas aqui, ó. O A é paralelo ao B, que é paralelo ao C. Então, essas são as minhas retas paralelas. A, B e C. E quais são as transversais? Essas duas azuis que estão aqui. Aí, a gente vai usar o mesmo procedimento. 5,4 vai estar para x. E 4,5 vai estar para 3. Miriam, eu não quero simplificar, eu quero multiplicar cruzado. Tá bom, pode fazer, mas eu vou simplificar. Como que tá? 4,5 dividido por 3, eu posso simplificar esses dois, ó. Dividindo ambos por quem? Por 3. Então, ficaria como aqui? Ficaria 5,4 está para x. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. 3 dividido por 3, 1. Multiplicamos agora cruzado. 1,5 vezes x, 1,5x. 5,4 vezes 1, 5,4. 1,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 5,4 dividido por 1,5, x vai ser igual a 3,6. Ok? E por último, o exercício 2. Vamos lá. Na figura, temos A paralelo a B paralelo a C. Então, tá aqui, ó, as retinhas paralelas que nunca vão se encontrar, né? Onde AB mede 21, então, nós vamos colocar esse pedacinho como 21.
C, olha só, agora é do A até o C. Vale quanto? 49, tá? Ele somou aqui o 21 com mais esse outro tanto. E o DE, do lado de cá, vale 27. Qual a medida de DF? Então, tá querendo do D até o F. Então, deixa eu colocar o 27 do lado de cá. 27. E está querendo DF. Então, DF vai ser o X. É o grandão. Como que eu vou usar o DF? Ótimo, eu vou usar o DF porque eu tenho quem? Eu tenho o grandão do lado de cá também, eu tenho o AC. Então, eu vou usar a proporcionalidade agora, trabalhando com, vou colocar as letrinhas. Segmento AB vai estar para o AC, assim como, agora é lá do outro lado, olha. Assim como o DE vai estar para quem? O DF. Se eu usei o AC do lado de cá, na outra reta, eu tenho que usar o DF do outro lado. Aí, nós vamos conseguir resolver isso, tá? O meu AB vale 21. O meu AC, 49. O meu DE, 27. E o meu EF é o que eu quero. Opa! E o meu DF é o que eu quero. Que eu vou chamar de quê? De X. Vamos colocar o X aqui. Então, o meu DF é o X. Olha para vocês verem que conta grande que fica se a gente for multiplicar isso. Eu vou simplificar, tá? Eu vou simplificar para vocês verem como que é. Primeiro, eu vou multiplicar o 21 com 49. Ambos são múltiplos de 7. Então, eu vou dividir por 7. Aqui e aqui. 21 dividido por 7 vai dar 3. 49 dividido por 7 vai dar 7. É igual a 27 sobre X. Eu ainda consigo simplificar alguém mais? Sim, eu consigo simplificar quem? O 3 com o 27. 27 é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Como que fica? 3 dividido por 3, 1. Sétimo, igual. 27 dividido por 3, 9. Embaixo fica o X. Ótimo, olha como que a minha continha ficou pequena. 1 vezes X, multiplico cruzado agora. 1 vezes X, X. 7 vezes 9, 63. Unidade de medida, centímetros. Ok? Imaginem vocês, sem uma calculadora, fazer essa outra conta. Se vocês fossem usar da outra forma, sem simplificar, né? Sem simplificar. Como que ficaria? Ficaria assim, olha. Vocês iam multiplicar o 21 vezes X, ia multiplicar o 49 vezes 27. Isso sem calculadora, né? Que vocês não vão poder usar a calculadora. 21 vezes X e 49 vezes 27 daria 1.323. Aí, vocês iam pegar o 1.323 e ia dividir por quanto? Por 21. Ia ter que fazer 1.323 dividido por 21. Ia ter que fazer, ia achar quanto? 63. Então, vocês têm a opção de ir diminuindo as contas quando você simplifica, né? Do que você aumentar uma conta para depois dividir. Então, usem sempre a simplificação. Vocês podem fazer a simplificação em linha ou em coluna. Ok? Então, é isso, gente. O que eu, né, ia passar para vocês. Eu espero que vocês tenham
Eu espero que vocês tenham pego, né? Tenham entendido e qualquer coisa pode estar me perguntando. Tá ok? Bye, bye. Até a próxima.